Oi? Está funcionando? Tá. Bom, boa noite a todos. Eu costumo falar em pé, por isso que eu me levantei, mas de repente eu fico em pé, depois eu sento. O problema vai ser aquela câmera ali. Odeio câmera, mas eu sei qual é a função disso. Eu queria... A Olivia disse para eu falar sobre a crise, né? Mas antes eu queria dizer que alguma coisa sobre o Vito Letícia. Eu conheci o Vito Letícia, penso eu, em 1974, quando finalmente ele e mais alguns no Rio Grande do Sul se decidiram a reorganizar a fração bolchevique trotskista, a FBT. Por quê? Porque eles haviam sofrido uma repressão muito grande, como você sabe, o Vito ficou preso muito tempo, né? O meu ex-marido também caiu na mesma situação, e eu era bem mais jovem que eles, e tinha entrado na universidade, eu e outros bordejavam os companheiros, e eles não nos cooptavam nunca, até que finalmente decidiram. Então, participei da primeira célula da reorganização da FBT, que depois vai se unificar com o 1º de maio, com o Homo, né? Eu estava vendo que naquele cartaz, a Lúcia Skromov está lá. A Lúcia Skromov era a esposa do Paulo Skromov. E logo abaixo, o Sokol. Pô, pessoal, quando eu olhei isso aqui, parecia que eu estava em outros momentos, né? E imagino que nessa plateia tem vários que eu conheci, que infelizmente não reconheço mais, vocês provavelmente também não me reconhecem. Mas eu vim para São Paulo porque a organização assim determinou, mas infeliz da vida, né? Vivo tão feliz que logo depois o movimento operário se reanima aqui no mesmo ano. Eu cheguei em 77 e a coisa vira completamente, né? A situação política. Teve um período que, evidentemente, eu me distanciei do Vito, porque eu fui expulsa da UFI. Paulo Skromov foi o primeiro, depois se seguiu o meu marido. Eu demorei um tempo, e quando eu fui expulso, eu levei todos os professores. Saíram todos os operários e todos os professores. A culpa foi tua, então? Não tenha dúvida que a culpa era minha. Mas esse tipo de percalço, vamos dizer, dentro das organizações, que é absolutamente normal quando a gente vê as histórias da esquerda, né? Nunca impediu o reconhecimento do valor do companheiro, né? Porque ele sempre foi uma referência, principalmente uma referência mais no plano político-intelectual do que propriamente organizativo, tá? A parte da organização, talvez um erro dele, ele deixava para outros, e aí dava alguns probleminhas, mas aquela chama, né, da discussão, quem mantinha era o Vito. Isso, evidentemente, fazia com que não houvesse um afastamento emocional, psicológico em relação a ele. Não por acaso que eu o trouxe para a PUC. Eu era chefe do departamento quando eu o trouxe para a PUC. Pude fazer isso, né? Porque era uma situação, inclusive, que ele precisava disso, e pensava eu que estava ajudando esse companheiro, e na verdade era nós que nos estávamos ajudando, porque o aporte foi extremamente significativo ao departamento. A Angélica, que acompanhou todo esse processo, sabe, né? O Vitor não falava muito, né, Angélica, pelo menos nos grandes grupos, mas nós tínhamos assim até uma referência, mais do que referência, agora me foge a palavra, mas é como se o olhar dele já estivesse dizendo, e depois quando ele abria a boca, a gente tinha absolutamente certeza daquilo que estava por trás daquele olhar, né? Então primeiro eu queria levantar essa questão. Agora eu tenho que falar da crise, né? Vamos lá. Então falemos da crise. O Patrick que me perdoe, que já me ouviu falar várias vezes sobre a crise, né? Mas vamos começar, e os companheiros que não são economistas que me perdoem também, porque por mais que eu tente não falar um palavreado de economista, é meio que inevitável, né, que a gente utilize alguns termos. A primeira coisa que eu queria dizer
de que crise vocês estão falando, né? Do meu ponto de vista, do ponto de vista dos marxistas, ou pelo menos de algum grupo de marxistas, a crise não começou agora, em 2008. A crise ela começa em meados dos anos 70. Qual a referência para eu poder dizer isso? Vejam, tem alguns analistas, economistas que vocês veem na televisão, no jornal, que estão sempre discutindo se está na crise, se está saindo da crise, a partir do desempenho do PIB. Então, se o PIB está crescendo, opa, começou a crescer, está saindo da crise. Não, não é nada disso. Do ponto de vista marxista, o olhar da gente, o primeiro olhar, tem que ser em relação à taxa de lucro. Por quê? Porque o capitalismo tem como objetivo, evidentemente, a sua valorização, o que só pode ser realizado a partir da exploração da força de trabalho, né? Na obtenção, portanto, de lucro. E o que se observa é que, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, a taxa de lucro começa a cair. Veja, não é o lucro que começa a cair, é a taxa. Então, a taxa, ela se mantém positiva, mas ela está decrescente. Esta mesma taxa, ela vai manifestar esse mesmo problema em meados dos anos 70 na Europa. Ok? E esse simples fato, que não é tão simples assim, coloca em xeque o capitalismo. Coloca em xeque aquela, vou chamar de regime, não sei se é muito apropriado, mas coloca em xeque aquele regime que norteou os 30 anos chamados de dourados ou gloriosos do período do pós-guerra, quando a economia crescia a todo vapor, a taxa de lucro era crescente, né? E havia tido um compromisso entre capital e trabalho, garantindo ganhos de produtividade crescentes e salários reais crescentes. Se a produtividade se mantivesse crescendo a taxas crescentes, é possível, evidentemente, você manter salários reais crescentes e taxa de lucro crescente. O que vai acontecer em final dos anos 60 nos Estados Unidos, não vou entrar nos detalhes de por que isso acontece, e na Europa, vai ser que a produtividade começa também a crescer a taxas decrescentes. Como os trabalhadores naquela época ainda tinham a iniciativa na luta de classe, isso significava necessariamente um lucro caindo. E nesse momento o capitalismo entra em crise. Os mais jovens, evidentemente, talvez nem tivessem nascido nessa época, portanto não lembram de nada, mas os mais velhos devem se lembrar que empresas fecharam, que houve demissões, que bancos faliram naquela época, só que a gente meio que esqueceu essa parte, porque neste momento houve o choque do petróleo. E muito se fala do choque do petróleo. Choque de petróleo foi uma pá de cal. O que realmente estava acontecendo era nas entranhas do capitalismo. Tá? Eu não li o livro. O Vitor chama de crise rastejante. Não sei o que ele quer dizer com rastejante, mas pelo menos duradoura. Ela é, porque eu estou situando em meados dos anos 70, né? Eu usava uma expressão que era uma crise não aberta, que talvez seja o mesmo sentido do rastejante. Está ali presente o tempo inteiro, mas não se escancara. Vai se escancarar em 2008. Vai se escancarar em 2008 porque é no coração do capitalismo. Porque várias outras crises antecederam a de 2008. Vocês devem estar lembrados das crises asiáticas, a crise do México. Você tem uma lista de crises até que afeta nos Estados Unidos. Tá? Bom, no momento em que entra em crise, quando a taxa de lucro começa a cair, perdão os economistas, o investimento cai, portanto cai o emprego e a crise está provocada. Mas o que vai acontecer daquele período até 2008? Vai acontecer aquilo que a gente chama de fuga para frente, né? O capital, evidentemente, não vai ficar
de mãos amarradas frente àquela situação. Ele vai lutar, ele vai espernear contra aquela situação. De um lado, ele vai atacar a classe operária, os trabalhadores em geral, porque afinal de contas os trabalhadores em geral conseguiam ainda manter salários reais crescentes. Então era preciso quebrar os trabalhadores para que aumentasse a taxa de exploração para tentar recompor a taxa de lucro. E isso vocês devem se lembrar a sucessão de derrotas que vão acontecer, né? Sem falar na dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, que aí é pá de cal, certo? Mas antes disso, lembrem-se, para mim, as duas grandes derrotas emblemáticas é a greve dos mineiros na Inglaterra, quando a Thatcher consegue quebrar o coração, né, da classe trabalhadora inglesa, porque tudo começou com os mineiros, né? E nos Estados Unidos, a greve dos aeroviários. A partir daí, tu muda a correlação de forças e começa a desmontar toda aquela arquitetura que havia sido construída no imediato pós-guerra. No imediato pós-guerra tem o Tratado de Bretton Woods e tem esse compromisso que foi estabelecido entre a social-democracia, vamos dizer assim, né, e o capital, que alguns chamam de Estado de bem social, outros de Estado social, e que gera os 30 anos gloriosos, né? Você então vai ter uma política de desmantelamento daquelas normas que impediam ou que garantiam algumas coisas. Do lado do impedir, que é o mais importante, que eu acho que para nós é interessante discutir, o que impedia, vamos ver se eu consigo me explicar de uma forma clara, impedia o desenvolvimento puro, natural, se é que eu posso dizer assim, como se houvesse uma naturalidade, né, no capitalismo, mas seriam as formas mais apropriadas ao capitalismo que foram tolhidas no imediato pós-guerra. Ao que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a uma fração do capital, que nós chamamos de capital portador de juros, que é chamado vulgarmente de capital financeiro, né? É este capital que é tolhido no imediato pós-guerra. Por quê? Porque todo mundo reconhecia que a crise dos anos 30 e tudo que lhe segue tinha sido provocado pelo desenvolvimento exacerbado do capital portador de juros na sua forma mais fictícia, que é a forma mais fetichizada do capital. É aquele capital, pessoal, que quer crescer, que quer se valorizar sem passar pela produção. O Marx dizia que era o autômato perfeito. Por que é o autômato perfeito? Porque exatamente porque se valorizava sem se preocupar em organizar a produção, sem passar pelas agruras da produção. Tal como uma pereira dá peras. Eu adoro essa expressão dele, porque eu sempre digo, é evidente que uma pereira só pode dar peras, né? Não pode dar maçãs nem bananas. Mas quando ele usa essa expressão, ele está dizendo que o entendimento de que capital dinheiro gera dinheiro, sem que se organize a produção, sem que se explore a mão de obra, ou seja, que dinheiro vira de linha, começa a ser tão naturalizado, tão assim pensado, tal como uma pereira dá peras. Eu só vou esperar que ela dê peras e não bananas, né? Esta forma é a forma, como ele disse, o autômato perfeito, né? A forma mais fetichizada do capital. Vamos dizer que esta é a vocação, ou este é o desejo que o capital tem dentro dele mesmo. No seu desenvolvimento, se ele puder, ele quer se valorizar sem organizar a produção. Isso está colocado desde o momento que surge a moeda. Pensem bem, no momento que surge a moeda, todo mundo estudou um pouco de Marx, evidentemente, né, dessa sala.